da minha mensagem hoje é as bodas do Cordeiro, ou o fim do sofrimento nosso, cristão, aqui na terra. Olha o que vai dizer Apocalipse, capítulo 19, verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu forte voz, como de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia, a fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Mais uma vez, aleluia, né? Cântico, regozijo, alegria. Verso 5. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós, os que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de grande multidão, como o som de muitas águas fortes, trovões, que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso poderoso, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso já reina. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Até aí, tá bom, o restante eu vou explicando. Veja, aqui a ilustração, a analogia de Apocalipse, capítulo 19, é de um casamento. Por isso que é chamado de as bodas do Cordeiro. E casamento, você sabe, via de regra, ele é celebrado com muita comida e celebrado também com bebida. E aqui é um momento de alegria para a igreja. É a união de nós, a noiva, com o Cordeiro. O casamento, o símbolo de como vai ser a nossa eternidade de regozijo e alegria ao lar do nosso Deus. Só que, para que essa festa de casamento aconteça, o versículo, capítulo 19, vai descrever que a comida que ali é oferecida é a carne dos ímpios, e o vinho que ali é oferecido é o sangue dos ímpios, daqueles que não creram em Deus, que não se arrependeram de seus pecados e serão pisados pelo Cordeiro. Então, é o fim do sofrimento para muitos de nós. A entrada no gozo do Senhor, no regozijo e na alegria. Mas para aqueles que não se arrependeram, vai ser apenas o começo de uma grande desgraça, de um tormento sem fim. Tá fazendo subiozinho no negócio, não tá? Fazendo barulhinho na caixa? Só eu que estou ouvindo. Não tá? Só eu que estou ouvindo. Então tá bom. Deixa assim então. Repare. No capítulo 19, vai falar sobre a nossa vitória. Aquela vitória que nós esperamos talvez durante anos, uma vida toda, onde desde a volta, desde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo os últimos dias. A Escritura diz que aqui, este dia em si vai se concretizar. Do versículo 11 em diante, vai falar sobre a batalha do Armagedon, que eu já preguei no capítulo 16, mas eu vou recapitular depois. Mas o grande tema aqui do capítulo 19 é a alegria que Deus tem preparado para nós, para o seu povo. A alegria de que todas as nossas lágrimas serão de fato enxugadas por Ele nesse dia. De que toda tristeza e angústia que nos acompanhou durante toda uma vida, a Escritura diz que este é o dia que ela vai cessar. Vai acabar todo o sofrimento. Este é o tema, a alegria que Deus tem preparado para o seu povo. Porque você deve se lembrar, as 7 igrejas, em todos os livros, em todos os capítulos de Apocalipse, é falado sobre o nosso sofrimento, sobre nossas angústias, sobre nossas lutas. Cristão sofre e sofre bastante. É sofrido uma vida, ele é perseguido. No capítulo 18, deixa que eu leia só um versículo para vocês. Capítulo 18, verso 24. Olha o que vai dizer. Falando a respeito do sofrimento cristão. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Este aqui é apenas um resumo, um retrato do que é a vida cristã aqui neste mundo. Neste mundo de injustiça, neste mundo onde o diabo é o príncipe, este mundo onde o nosso Senhor Jesus Cristo foi coroado não com uma coroa de ouro, mas com uma coroa de espinho.
O que nós devemos esperar é exatamente isso também, sofrimento em cima de sofrimento. Sem esquecer que por mais que tenhamos uma vida toda de sofrimento, o sofrimento do cristão, ele é temporário. O sofrimento do cristão, ele é momentâneo. E aqui no capítulo 19 começa a nossa entrada no gozo eterno do Senhor, onde a partir do momento que abrirmos os olhos ali, não vamos lembrar de 75 anos de sofrimento que tivemos aqui na terra. O nosso sofrimento aqui, ele é temporário, e a nossa alegria, ela é eterna. Com o ímpio, inverte. O ímpio, ele tem vários, às vezes muitos momentos de regozijo, de alegria e de prazer aqui neste mundo. Às vezes uma vida regalada a prazer. Mas assim como o nosso sofrimento é temporário, o prazer e a alegria dos ímpios também é. Assim como a nossa alegria vai ser eterna, Apocalipse 19 vai dizer que assim vai ser a vida do ímpio. E com base nisso eu quero passar alguns princípios. O primeiro é o seguinte: a condenação do mundo e a comemoração dos céus. Olha o verso 2 comigo, você pode ler novamente? Pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui o povo de Deus vai estar comemorando o julgamento de toda a maldade feita pelos homens. Todas essas perversidades que nós vemos, todos estes absurdos, essas coisas que de fato nos deixam de queixo caído, que a Escritura vai dizer é que ela um dia vai ser julgada. Os juízes desse mundo às vezes deixam de fazer a justiça adequada. Nós vemos bandidos morrendo em mansões. Nós vemos pessoas morrendo no pecado e aparentemente felizes, com dinheiro e deixando dinheiro para a família deles. Mas o que a Escritura vai dizer a mim e a você é que vai chegar um dia em que Deus de fato vai julgar a todos. Este dia vai ser de alegria para nós e de um eterno sofrimento para os ímpios. É só aqui que a justiça verdadeira vai ser cumprida. Não espere, meu irmão, uma justiça plena vindo da mão de homens. Uma justiça plena vindo da mão de juízes, da mão de governadores e presidentes. Justiça verdadeira vai acontecer só quando o nosso Senhor voltar. E no verso 3, olha como é sério. Outra vez disseram, aleluia. A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça que sai dela, quem? Da Babilônia. Do mundo. Não do mundo físico, mas de todos aqueles que pensam contrário à palavra de Deus. A ilustração é, não para de subir fumaça dela, ou seja, não para de queimar. Porque enquanto há fumaça, há fogo. Dando para mim e a você o entendimento de que o sofrimento cristão, o sofrimento do ímpio não vai ser assim e acabou. Foi aniquilado. Não. Ele vai viver eternamente sofrendo. Porque o inferno não é você deixar de existir, mas a Escritura diz que é você viver eternamente em sofrimento. Por isso a ilustração aqui da fumaça que não para de subir. Os ímpios, eu sei que eles detestam essa ideia de condenação. Detestam essa ideia de inferno, porque isso os confronta. Se eles ouvem falar a respeito de céu e a respeito de inferno, e eles creem nessa mensagem, eles não podem continuar com as suas práticas pecaminosas. Eles precisam mudar. E nessa mudança eles terão que deixar alguns prazeres de lado e viver um novo estilo de vida. Só de pensar em mudar os hábitos, eles são confrontados. É por isso que eles adoram canções como aquela dos Beatles, John Lennon, lembra? Imagine. Imagine um mundo em que não há céu nem inferno. Meu querido, se não há céu e não há inferno, não há punição e nem recompensa. Você não precisa andar de forma correta para ser recompensado. E você não vai ser também punido por conta de andar errado. Porque não há céu nem inferno. Então vivamos da melhor maneira possível. Eles gostam disso porque isso faz com que a sua consciência seja burlada. Mas a realidade é outra. A Escritura vai descrever o inferno das piores maneiras possíveis. Vai descrever como um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Lugar onde há ranger de dentes, ou seja, não vai ser um lugar de absoluto silêncio,
mas um lugar de sofrimento constante. Como eu disse, inferno não é deixar de existir, mas é viver eternamente em sofrimento. E essa é uma realidade, porque tudo aquilo que Jesus disse se cumpriu, se fez real, e em relação ao inferno também vai se cumprir. Porque se o inferno é real, faz sentido eu e você deixarmos algumas coisas de lado aqui nesse mundo. Se de fato vai existir uma recompensa para aqueles que se santificam, que se dedicam a Deus, faz sentido nós abrirmos mão de coisas que aparentemente nos trariam prazer, sucesso, status. Lembro de ter visto uma história sobre o naufrágio do Titanic, deve lembrar, né? E de uma moça, quando ela estava naqueles botes ali, né, o navio já tinha naufragado, e ela desesperada, não sabendo se chegaria socorro, e essa sobrevivente dizendo que ela viu um bote do lado onde tinha uma pessoa que tinha laranjas. Ela pulou na água gelada, buscou aquelas laranjas e voltou ali para o seu bote. No meio daquele mar, ela passou por cima de pessoas que tinham anéis de ouro, correntes de ouro, dinheiro, roupas caríssimas. Mas o que são esses bens materiais, sabendo que o fim dela está mais próximo? Que ela não sabe o dia de amanhã, que milhares já morreram e a probabilidade dela morrer é enorme. Esse é um exemplo de que é a nossa vida aqui. Às vezes nós procuramos nos agarrar tanto em coisas de valor e nos esquecemos que há algo de valor imensurável, que é a eternidade com o Senhor. E ficamos apegados à casa, a carro, a status, a fama, a um nome, e nos esquecemos do principal. Apocalipse 19 vai mostrar justamente isso. A vida cristã às vezes é abrir mão, às vezes não, muitas vezes. É você abrir mão de um relacionamento que Deus não aprova, de companhias que não te levam para o bom caminho, de um trabalho que desagrada a vontade soberana de Deus, de amizades que não trazem nenhum benefício em relação ao Evangelho, nenhum crescimento, mas apenas te afastam do Senhor. Esta é a vida cristã. Abrir mão de muitas coisas, até mesmo da própria vida, se for o caso. Segundo, o casamento do Cordeiro. Eu sei que quando nós ouvimos falar a respeito das bodas do Cordeiro, você pensa assim, é um casamento comum como nós fazemos hoje aqui, no Ocidente. Mas para que você entenda melhor o capítulo 19, você precisa entender como era um casamento judeu de fato. Um casamento judaico, como que funcionava um casamento? Havia um noivado. Só que não era hoje um noivado como funciona, né? A pessoa fica noiva e às vezes é só para ganhar tempo. Ela não tem uma previsão de casar e pode terminar o noivado e acabar não casando coisa nenhuma. Aqui, com os judeus, não era assim que funcionava. Ali o noivado, ele gera um contrato, uma afirmação, um contrato estabelecido de que o casamento aconteceria. A partir do momento que a pessoa se tornava noiva, aquilo gera um decreto de que nós somos legalmente casados. Até as bodas, até a festa, vai ter um intervalo para quê? Normalmente para o noivo pagar o dote. Que antes você pagava para casar, né? Hoje não. Não precisa de nada. E para a noiva se embelezar. Então, havia este período do noivado, que já era o casamento em si, era um contrato de casamento, para que o dote fosse pago e para que a noiva se arrumasse. Agora, se você vai para Apocalipse 19 com essa visão, você consegue entender melhor. Você consegue entender que nós estamos justamente nesse período, onde o noivado foi feito com a morte e ressurreição do nosso Senhor, ou seja, nós já somos dele. Não há como romper esse relacionamento. Somos dele. E nós estamos neste intervalo até as bodas aqui de Apocalipse se cumprir. Esse é justamente o período ao qual nós estamos passando. Legalmente já somos do Senhor hoje. E seremos também do Senhor amanhã. A diferença é que neste período, neste intervalo, nós estamos apenas sendo embelezados, assim como a noiva.
Pastor, como que nós somos embelezados, transformados? Primeiro, por conta da palavra. É a palavra que nos transforma, que nos edifica, que nos solidifica. Mas outra forma de sermos embelezados aqui neste mundo, que ninguém gosta, é através do sofrimento. Nós somos transformados, moldados, literalmente, através do sofrimento. Talvez a palavra teológica mais correta não seria embelezado, mas sim santificado. Nós somos santificados através da palavra e do sofrimento. Porque veja se não é verdade. Você é um pai de família e de repente fica desempregado. Você fica desesperado. Este enfraquecimento, este sofrimento, te faz buscar mais a Deus. Você se cuida, come comidas saudáveis, tem uma alimentação saudável, e de repente fica doente. Essa enfermidade te faz ficar fraco e a fraqueza te faz buscar mais o Senhor. É um cônjuge que às vezes vai embora do nada. É um parente que morre e essas coisas acabam nos derrubando, mas acabam nos transformando. Porque eu e você somos transformados por meio do sofrimento. Jesus Cristo, ele foi aprimorado por meio das coisas que sofreu, e a mesma coisa acontece comigo e com você. Porque quando nós nos vemos fracos, nós automaticamente buscamos o Senhor, porque sabemos que sem Ele nós não podemos fazer nada. Eu lembro de quando 2001, né, que caiu a World Trade Center, foi 2001? Foi, né? Não lembro. Eu lembro que quando aquelas torres caíram, o presidente da maior potência do mundo, ao ver compatriotas pulando de cima do prédio, cenas terríveis, porque não adianta, o fogo estava aqui, ele estava aqui, ia morrer. Americanos pulando lá de cima para a morte. Sabe qual foi uma das frases do presidente George Bush? Eu me senti incapaz de não poder fazer nada diante de uma desgraça dessa, porque o sofrimento faz isso. Nos leva a ver que somos fracos. Aqui os convidados e a noiva, eles são a mesma pessoa, é a mesma ilustração, está falando a respeito de mim e de você. E para dizer que, de fato, nós teremos uma festa. E essa festa ela vai ser eterna. Nós participaremos deste casamento cujo o noivo é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele já provou o seu amor para conosco, tendo morrido em nosso lugar. E por conta disso, nós estamos sendo preparados para que nós tenhamos este encontro com Ele. Terceiro princípio, os céus abertos para a entrada do Rei. Acompanhe comigo o versículo 11, por favor. Então viu os céus abertos, um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas e tinha o nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Linho fino aqui, o próprio texto já vai explicar, né, que são os atos de justiça dos santos. Então, este exército dos céus aqui, não é um exército de anjos, mas está falando de nós mesmos. Somos nós que, por conta das nossas obras, temos esse tipo de vestimenta. Só que repare no verso 14. No verso 15 vai dizer que o Senhor julga com o cetro de ferro. Verso 15. Uma espada afiada sai da boca para ferir com ela as nações, e as regerá com o cetro de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha a redundância. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Repare que aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está mais como um fraco com os braços abertos na cruz, sendo xingado. Aqui ele está com o seu cetro de ferro, julgando, exercendo juízo. E ainda diz que ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Lembra o que era o lagar? Um lugar bem grande, onde as uvas eram depositadas e os homens iam ali pisando,
para que, de tanto eles pisarem, o suco, de fato, descesse. A ilustração que a Escritura dá é Deus fazendo isso com os ímpios, pisando, para que o sangue deles venha a escorrer. Depois, no verso 19, vai falar sobre o juízo sobre as forças malignas. E por que isso tem que acontecer? Por que isso tem que acontecer? Porque no verso 11 diz que o Senhor, ele é justo, fiel e verdadeiro. Ou seja, ele disse que aqueles que não se arrependeriam sofreriam essas sanções, sofreriam este castigo. Ele não é homem para que ele volte atrás, mas ele precisa cumprir. Por conta disso, por conta dele ser fiel e verdadeiro, exatamente o que ele disse se cumpre. E ele é fiel com quem? Meus queridos, ele é fiel com a gente, fiel com o seu próprio povo. Nós que por séculos esperamos que Deus de fato fizesse justiça, foi assim que aconteceu. E no versículo 13, já estou encerrando, olha o que vai dizer. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, o seu nome é o Verbo de Deus. Verbo de Deus. Eu sei que o verbo, falando aqui na nossa língua portuguesa, ele é tudo aquilo que denota ação. Para mostrar também, né, Jesus Cristo é Ele quem age. Ele quem começa a agir. Só que, para os gregos, a quem João aqui estava escrevendo, tinha um sentido diferente. O verbo ali é logos. E o significado de logos em si é razão. Ou seja, ele é o verbo de Deus, ele é a razão de tudo. É o Senhor Jesus Cristo. Ele, de fato, é a fonte de todo o conhecimento. O conhecimento ali que Paulo debatia o tempo todo com os gregos. Os gregos, com suas filosofias, diziam, olha, nós conseguimos chegar ao conhecimento com a nossa própria consciência, com a nossa própria razão. O que João está dizendo é o seguinte, vocês não sabem o que é sabedoria. Sabedoria é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que vocês precisam saber. E é isso que ele faz. E para encerrar, o quarto, põe ele, por favor, Vinícius. Quarto princípio, a vitória de Cristo. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, eu já falei sobre a batalha do Armagedon. E aqui é falado de novo sobre essa batalha, de forma mais resumida, claro. Mas é apenas algo simbólico. Quando a Escritura fala sobre a batalha do Armagedon, o que é o Armagedon? Eu já expliquei nas últimas quartas. Ali havia o Vale do Megido, que era uma região em Israel. Meu irmão, Israel já é pequenininho assim. O Vale do Megido é menor ainda. Então, a grande batalha do Armagedon, eu vou provar para você que na verdade não vai ser batalha nenhuma, vai ser apenas um vencendo o outro. Não tem a ver com todos os reis da terra saindo de um lugar, de todos os 4 cantos, e indo para o Vale do Megido para batalhar contra Deus. Porque uma que nem caberia todo mundo lá. É apenas uma forma simbólica para dizer de que haverá uma vitória, e essa vitória é de apenas um lado. Por que eu posso dizer que isso é apenas um símbolo? É apenas um símbolo do homem que constantemente tem lutado contra Deus. Você reparou que toda vez que o homem luta contra Deus, ele perde? Vê se isso aqui vai ser batalha. O que nós entendemos por batalha? Né? 2 pessoas aparentemente do mesmo peso, se enfrentando, e dali sai o vencedor. Então as pessoas pensam que vai ser Deus de um lado e o Satanás do outro. Mas olha o que a Escritura vai dizer em 2 Tessalonicenses 2,8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha como que o Senhor vai derrotar Satanás. Será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Que batalha que é essa? Vamos começar a luta, vamos? Está pronto? Acabou. Essa é batalha? Não é. Apocalipse 6, versículo 15, mais uma descrição do juízo final. Olha o que vai dizer. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes.
E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Quando o Senhor Jesus vier, o que a Escritura diz é que os homens, os reis, os grandes, eles vão se apavorar. Eles vão dizer para os montes: cair sobre nós. Nós preferimos ser amassados por esses montes do que experimentarmos a ira do Cordeiro. Fala para mim, que batalha é essa? Onde três, dois, passou, né? Só quando o cara tá lá no outro bairro que eu acho que dá para falar de novo. Misericórdia, Jesus. Que batalha é essa? Onde um lado se borra de medo do outro e corre. Então essa batalha do Armagedon é só uma forma simbólica de mostrar para mim e para você. Mais uma vez, o homem que sempre lutou contra Deus vai perder. Vai perder novamente. É isso que a Escritura diz para nós. É a batalha de apenas um exército. Na verdade, não é nem batalha. Vai ser um extermínio. É o que a Escritura diz. Então isso serve para mim e para você como dois avisos. O primeiro, como uma advertência. Advertência em que sentido? O Senhor julgará a todos. E se Ele julgará a todos, cabe a mim e a você arrependimento de pecados. Ele julgará os seus. O julgamento, lembra, vai começar justamente por onde? Pelos da sua casa. Pelos da sua casa. Então, que a cada dia nós venhamos a nos autoavaliar de como tem estado a nossa vida com o Senhor. Como nós, como noiva, estamos sendo preparadas para o Cordeiro. Existe na minha vida, de fato, ainda algum pecadinho de estimação que eu tenho carregado? E às vezes, com subterfúgio, tentando me enganar e dizendo: mas todos pecam. Quem não erra? Então, às vezes, nós carregamos aquele pecadinho durante anos, achando que não há problema. Não, Deus perdoa. Óbvio que perdoa. Mas as consequências também serão severas. Primeiro, serve como advertência. Segundo, esperança. Esperança minha a você de que todo o sofrimento desta vida um dia vai passar. De que tudo aquilo que nós fazemos de bem ao nosso Deus e ao próximo, ainda que não tenha nenhuma recompensa aqui dos nossos, o que a Escritura diz é que nós seremos recompensados um dia pelo Senhor. Então que eu e você, diante dessa realidade, nós venhamos a cada dia mais sermos santificados, lavados, transformados, venhamos a deixar os nossos pecados de lado e venhamos a ter a certeza de que tudo aquilo que nós abandonamos aqui, por amor ao Senhor, seremos recompensados por Ele na glória. Amém, meus queridos?